Hello, everybody. Good afternoon. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma palestra dos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Hoje a gente tem uma convidada super especial, grande amiga minha. Eu vou aguardar mais pessoas entrarem. Estou super feliz com a presença dos alunos do professor Tinan, com a presença dos meus alunos que aqui estão também. Nesse primeiro momento eu vou dar um tempinho para todos que estão na fila entrarem, para que nós possamos começar e para que eu possa apresentar essa pessoa fantástica que está aqui conosco hoje. O IBEL está realizando uma série de palestras, encontros online, né, tendo em vista a nossa situação atual de pandemia, mas nós não podíamos deixar de falar sobre esse assunto que é tão importante e tão recorrente na nossa sociedade. A gente precisa falar sobre como proteger as nossas mulheres, sobre como evitar a violência contra a mulher. E isso é um papel de todos. Lucy vai falar com certeza muito melhor do que eu sobre o assunto, mas já adianto a todos que é um papel não só eu acredito que principal dos homens, né? Então, muito bom ver alunos hoje aqui, meninas também para nos ajudar. Eu acho que agora todos já entraram. Novamente, eu gostaria de agradecer ao professor Otinan e sua turma pela presença, aos meus alunos que aqui estão também presentes e aos outros alunos, tanto do IBEU quanto convidados externos. Muito obrigado pela presença. Para vocês entenderem um pouquinho desse projeto maravilhoso que nós estamos trazendo hoje aqui para vocês, a campanha 16 dias de ativismo contra a violência de gênero é uma iniciativa internacional, então ela não acontece somente no Brasil. Isso é muito importante frisar, ela acontece no mundo inteiro. E ela é patrocinada pelo Centro de Liderança Global das Mulheres. A gente percebe que é uma luta internacional, que é um movimento internacional e que veio como uma campanha, em forma de campanha de 16 dias. Né? Foram escolhidas as datas de 25 de novembro, hoje já são 4 de dezembro, como Dia Internacional contra a Violência contra as Mulheres, e 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a fim de vincular simbolicamente a violência contra as mulheres e os direitos humanos, enfatizando que essa violência constitui uma violação destes, ou seja, a violência contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos, direitos esses fundamentais a todos. Bom, eu gostaria então, sem mais delongas, né, without further ado, como nós dizemos no inglês, apresentar minha querida amiga, psicóloga, professora de inglês também, Luziane Vitoriano da Costa. Luziane é psicóloga com experiência em consultoria de autoestima e autoconfiança com o corpo para adolescente pela Unicef. Olha que orgulho dessa minha amiga. Luzi possui o MBA em gestão escolar, e ela é especializada em psicoterapia, em intervenção em crises e prevenção de suicídio. Luz, inclusive, já esteve conosco no IBEU em outro momento, falando sobre a prevenção do suicídio. Tivemos na época, a galeria lotada para prestigiar o trabalho fantástico da Luz e a palestra incrível que ela nos trouxe. Luz realiza pesquisas com temas relacionados a gênero, saúde mental, saúde pública, políticas públicas, direitos humanos, prevenção e pós-venção do suicídio. Antes de eu passar a palavra para minha querida amiga, eu gostaria de avisar a todos que as perguntas devem ser feitas no chat box. Então, quem tiver pergunta, por favor, digitem as perguntas no chat, que eu vou estar acompanhando durante toda a palestra essas perguntas e, ao final, levarei as perguntas, as dúvidas de vocês até a luz. Lembrando também que é muito importante manter os microfones no mudo e as câmeras podem permanecer ligadas ou desligadas. Professor Otinan, quando você tiver alguma dúvida, né, você pode ligar a sua câmera e pode ligar o seu microfone também para falar. Fique à vontade. Os demais, a gente mantém com câmeras e microfones desligados. Luzi, a palavra é toda sua. Muito bem-vinda ao IBEU Manaus mais uma vez.
Boa tarde, good afternoon, everybody. Como é que vocês estão? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite que foi feito pelo IBEU, especialmente pelo teacher Lucas, que somos amigos já, né, since I don't remember well, né? Mas estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, já estou vendo as carinhas, de preferência se vocês deixarem as carinhas de vocês, né? As câmeras ligadas, eu sei que às vezes que pode estar até uma treta aí, olha, né? Mas se vocês deixarem para eu ficar acompanhando como é que são as reações de vocês e não sei se daria, porque algumas perguntas eu abro, mas aí não sei se fica de acordo com a dinâmica da apresentação, para instigar a participação de vocês. Então, o objetivo aqui, começando, eu vou pedir licença aqui para... e agradecer ao público, né? Meu Deus, tem muita gente. Estou muito feliz, muito feliz. Mas eu vou pedir licencinha agora para compartilhar aqui minha tela. Não sei se eu vou conseguir ver todos, mas quando fui convidada para participar, eu até vim, vou até me levantar um pouquinho, sair, né? Eu mandei fazer essa blusa, Mental Health Matters, com a cor laranja por um propósito. Teve um propósito primeiro porque, devido à minha área, né, eu sou psicóloga, e a cor laranja foi devido às questões do ativismo, porque todo dia 25 do mês, na ONU Brasil, né, ONU Mulheres, de fato, são realizadas atividades e as pessoas mandam foto com as suas blusas laranjas, celebrando o combate contra a violência, toda essa violência relacionada não só às mulheres, mas também às meninas. E aí, quando o Lucas sugeriu, né, de participar desses 16 dias de ativismo, eu fiquei muito lisonjeada, porque eu acabei de fazer um trabalho pelo UNICEF, né, o Fundo das Nações Unidas pelas Crianças, com grupos de adolescentes que variavam de 12 a 18 anos de idade. E o projeto foi realizado dessa forma durante a pandemia, gente. Foram rodas de conversas através desse mecanismo, né, através das redes sociais, que nós conseguimos conversar com adolescentes de alguns bairros específicos de Manaus. E conversávamos sobre vários pontos, e os pontos relativos eram que existia um objetivo desse trabalho do UNICEF, que era para a gente trabalhar o fortalecimento de adolescentes diante de todas as incertezas que estão relacionadas à pandemia. Então, o trabalho, nós fechamos alguns focos, né, de trabalho, e um dos trabalhos era desmistificar questões sobre saúde mental, nessa época que ainda está sendo difícil para todos, né, porque, afinal de contas, nós ainda não encontramos a vacina, né? Elas estão ainda sendo testadas, mas ainda é por isso que eu estendo esse agradecimento e trago, inclusive, algumas verbalizações de adolescentes e jovens que, no decorrer do projeto, aderiram às rodas de conversa. Então, foi pensado dessa possibilidade de enfrentamento da violência contra a mulher, porque infelizmente, nós temos alguns dados que nós vamos ver daqui a pouco que não estão só durante a pandemia. Infelizmente, a pandemia ela trouxe uma realidade escancarada de violência, né? Não só para as mulheres, mas para as meninas, para as crianças, para os adolescentes de forma geral. E aí, quando eu venho com essa questão, eu pergunto, mas o que, afinal... Espera estou perdida. Mas o que afinal, é a violência, né? Essa violência que, de modo geral, então, esse uso intencional dessa força física, é esse uso desse poder, é real, é essa ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo,
contra uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, em morte, em dano psicológico, deficiência, desenvolvimento ou privação. Só nesse parágrafo dá para a gente conversar sobre vários grupos, inclusive, a gente pode falar sobre grupos que são atacados, a gente olha para as redes sociais, a gente percebe grupos que estão massivamente sendo atacados, pessoas negras, LGBTs, as próprias mulheres e algumas comunidades. E a gente percebe que essa violência não é a violência faz parte da nossa história, infelizmente, né? Essa violência, ela tem caráter, we need to bear in mind, nós precisamos ter em mente que a violência é um fato humano, é um fato social, é uma questão histórica. Então, se nós formos observar nesse recorte social que nós estamos enfrentando hoje, nessa situação que nós estamos enfrentando hoje, que é uma pandemia, mais muitas outras coisas, como crises financeiras também, a gente percebe, inclusive, aumentos de muitos tipos de violência, porque não existe um tipo de violência, existem violências, né? Então, ela abrange todas as classes sociais, todos os segmentos sociais. E a violência também está em cada um de nós, né? A gente vai falar sobre essa violência que está em cada um de nós no decorrer, né? Mas que a gente não pense que, olha, só agora que existe violência. Não, é uma questão histórica, é um fato humano, faz parte dessas nossas relações sociais também. E aí, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessa violência contra a mulher, a gente pensa que essa violência contra a mulher, ela pode ser física, né? Quando a gente pensa em violência física, a gente pensa em empurrão, né? Trazendo uma fala de uma das adolescentes durante esse projeto que nós estivemos, ela falava que era muito comum os colegas empurrarem, né? Xingarem, olha, várias violências aí, a violência física, a violência psicológica, que muitas vezes essa violência psicológica contra a mulher, ela precede, ela vem antes da violência física, ou ela piora após essa violência física, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Só dando um exemplo dessa violência patrimonial, quando alguém ameaça você de tomar algo que é seu, por exemplo, né? Olha, se você se separar de mim, eu vou lhe tomar esse apartamento. Só dando um exemplo aqui. Então, geralmente, ocorrem de formas simultâneas, né? Elas não ocorrem assim, só acontece a violência física, só acontece a violência psicológica, só a moral, não. Elas ocorrem todas juntas, mas às vezes sequenciadas, né? Qualquer uma delas tem a ver com essa que o Lucas fala no início. Então, todo tipo de violência é uma violação desse direito de ser humano. E aí nós vamos para essas questões maiores do que é ser humano. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que vocês têm direitos fundamentais, né, enquanto seres humanos que estão crescendo, se desenvolvendo, né, então, desde a infância ao adolescer, a ter dignidade humana. E olha que é bonito isso, né? Mas só que na maioria das vezes, a gente não observa isso. Na prática, quando a gente abre o Instagram, abre o Facebook, abre o Twitter, eu não sei se vocês utilizam bastante o Twitter, quando a gente olha para essas notícias que estão ali, nós percebemos vários tipos de violação. E eu me lembro muito claramente, eu não sei se vocês se recordam, se vocês se recordarem, coloquem um sim aí no chat. Recentemente, houve o caso daquela moça que infelizmente, a última instância, não foi a última instância, mas o caso
que ela estava numa boate, etc., aconteceu, e o juiz decretou que o estupro foi culposo. Se vocês lembram dela, podem colocar aqui. Eu não sei se eu não consigo enxergar. Lucas, me ajuda se eles estão respondendo. Vocês se lembram dessa Ajudo sim, situação? Luz. Eles estão respondendo assim. A grande parte colocou um thumbs up, dizendo que lembra da situação. Eu estou acompanhando aqui todos eles. Então Ótimo. Eu não podem colocar consigo o ver thumbs up. direito. Aí eu quero só que Isso. você Estou sendo me dê seus um olhos retorno. aqui. Pode ficar tranquila, viu? Então, essa situação de grande violência causou muita repercussão nas redes sociais. Eu não sei se alguém aí chegou a escrever alguma coisa num post do Instagram, se incomodou, se angustiou, se perguntou da mãe se aquilo existia ou não, se o pai disse, olha, isso é a primeira vez que acontece, inclusive no Brasil. Então, essas situações, elas acabam que, quando elas chegam num patamar, quando chega na mídia, e aquilo angustia uma quantidade X de pessoas, uma grande quantidade de pessoas, causa uma repercussão muito grande. E nós estamos percebendo que isso está sendo cada vez mais corriqueiro. Mas, ao mesmo tempo, existe, parece que um tempo, né? Ok, a gente fez, a gente bateu, a gente levantou bandeira, ou foi, sei lá, para uma passeata, que não pode, né, gente? Cuidado, né? Estamos, ó, ainda estou aqui, ó, estamos em pandemia, então cuidado. Mas hoje vocês não escutam mais, né, sobre esse caso. Né? Hoje, nós já temos outras situações que estão nas redes sociais. Então, a gente fala dessa questão repercussão nas redes sociais, desse imediatismo, mas também desse esquecimento. Né? Que isso tudo acaba por caindo naquele rio do esquecimento. Então, dessa forma... Luz, se você me permite, você falou algo, a gente comentou em sala com meus alunos hoje, justamente sobre isso. Nós tocamos no assunto de que as coisas hoje em dia acontecem, tomam uma proporção gigantesca da noite para o dia, se tornam algo conhecido por todos, no dia seguinte ninguém mais lembra, porque já existe uma outra situação, ou porque alguma outra coisa surgiu no meio. Então as pessoas em um dia estão ativas, estão atrás de correndo atrás dos direitos, mas no dia seguinte, infelizmente, essa luta ela acaba. E talvez por isso ainda se tenha a ideia de que é possível fazer e get away with it, ou sair impune, né, da situação. Isso é uma boa provocação, inclusive, que você faz com os seus alunos, Lucas. E eu tenho certeza que o professor Rothman também, né? Falei certo seu nome, né, professor? Então, o que quer dizer tudo isso, gente? Quer dizer que nós temos muito trabalho pela frente, né? E eu não falo as crianças são... Não é essa visão, as crianças são o futuro do Brasil. Todos nós, enquanto sociedade, porque a gente acaba dizendo que a sociedade que precisa, a sociedade que não sei o quê, mas você faz parte dessa sociedade, porque às vezes a gente se coloca do lado de fora disso, sabe? Dessa muvuca que falam por aí, né? Então, essa violência contra as mulheres é uma manifestação dessa relação de poder. Olha o que está dizendo aqui. Então, essa relação de poder historicamente desigual entre homens e mulheres. Então, um dos objetivos aqui dessa conversa é a gente conseguir tentar, né? É uma tentativa, que a educação é isso, são tentativas para a gente pensar juntos, para a gente ter pensamentos críticos e não apenas reproduzir e cair no esquecimento, né? Mas desconstruir, porque eu percebo que existem meninos e meninas, homens e mulheres, né? Porque a gente está falando de gênero, e infelizmente alguns gêneros acabam com essa questão da relação de poder sendo muito abalada, sendo muito afetada. E nesse caso, quando a gente fala dessa questão historicamente desigual entre homens e mulheres, infelizmente a violência se
repete a cada dia, a cada momento. Então, o objetivo também dessa conversa é desconstruir esses rótulos que sustentam esses preconceitos que estão marcados na nossa vida. Eu acho que, vou fazer outra pergunta, como eu falei para o Lucas, para instigar vocês, né, para provocar. Vou perguntar dos meninos, né, porque todas, todos e todes, né? Dois meninos. Se vocês já ouviram, por um acaso, menino não chora, homem não chora. Luz, aqui no chat a gente já teve 3, 4, 5 meninos dizendo que já ouviram. A gente teve comentário ali do Lucas que não sabe. Matheus Corrêa disse que tem até em músicas, Luz, que tem uma música que diz que menino não chora. Aliás, tem uma música bem famosa, né? Que diz Bem que antiga, né? boys don't cry. And girls just wanna have some fun, né? Girls just wanna have some fun. Isso me fez lembrar, Roberto Carlos, Aninha falou aqui, que disse que também tem. Eu sou mais do pagode, pagode aparece também em algumas músicas, mas isso me fez lembrar um vídeo também, Luz, não sei se tem muito a ver, de uma garota britânica que foi à loja de departamentos para comprar roupas e questionou as roupas de meninos terem frases do tipo go find an adventure, discover the world, vá atrás de aventura, vá descobrir o mundo, seja aventureiro. E nas roupas das meninas um hey, hello. E ela ficou sem entender o motivo. Ou seja, para os meninos, aventurem-se. Para as meninas, algo sem muito sentido. Bom, temos quase 8 meninos aqui dizendo que já ouviram essa frase. Garotos não choram, boys don't cry. Né? Então, essa tua colocação, mais a repercussão que houve no chat aí, elas dizem muito, né? Elas dizem que ainda existe uma cultura que trabalha essa questão de poder, né? Que o homem pode ir, o homem tem superpoderes, que vai crescer para tomar conta da casa, da família, a mulher vai ser a cuidadora, a mulher babá, né? Então o homem vai ganhar mais, o homem pode tudo e a mulher precisa ficar dentro de casa, né? Não pode sair, porque não sei o quê, precisa se proteger, precisa sentar direito, não pode usar roupa tal. Então, nós ainda temos essa cultura muito arraigada, sabe? Muito presa, muito enraizada. Principalmente, ultimamente, que a gente vê manifestações, não ultimamente, como é histórico, mas ultimamente nós temos visto muitas manifestações de violência que tem nos abalado profundamente, porque tudo tá privado, né? Tudo está na rede social, né? É muito difícil manter essas nossas particularidades, esses nossos segredos. Inclusive, a própria questão da violência está lá, quando não filmada por alguém, né? Por ser uma questão de, olha, eu filmei a pessoa para depois poder denunciá-la, mas também umas outras questões piores, né? Questões como nós vimos daquele rapaz que infelizmente foi morto em um supermercado no Brasil, que as pessoas filmavam e nada faziam, né? Ficavam passivas lá. Tudo isso é violência. Olha, tanta coisa para a gente falar só de um slide aqui. Tudo isso é violência. Então, falando um pouquinho desses números para vocês, olha, que são assustadores, né? Dessa violência doméstica e violência sexual em 2019, então são dados bem recentes, que dizem que a cada 2 minutos existe uma agressão física voltada para a mulher, né? Um estupro a cada 8 minutos. E eles colocam aqui que dentro dessas vítimas, 85,7% são do sexo feminino. E essas vítimas do feminicídio, gente, um número que é alarmante,
89,9% foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. Por que eles colocam isso? Tem uma survey da Avon Data Popular que eles colocam que... não, desculpa, é do Patrícia Galvão Institute, de 2013. Eles colocam que, geralmente, o fim de um relacionamento é um dos maiores e piores fatores de risco. E aí a gente percebe um pouco aí, a gente não vai aprofundar muito aqui, mas só para a gente perceber o quão delicado é essa questão, né? Principalmente que esses números eles não estão diminuindo, pelo contrário, eles estão batendo recorde. E aí o que está acontecendo? O que a gente precisa se perguntar? E aí vem as minhas perguntas para vocês, dessa cultura, infelizmente, sexista, essa cultura homofóbica, essa cultura preconceituosa, rotuladora, e eu tenho certeza que vocês já ouviram, não sei, porque algumas coisas são antigas, mas às vezes a gente escuta algum tio, alguma tia falar, mas eu vou perguntar, né? Quem já ouviu? Né? Have you heard? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Levante a sua mãozinha. Lídio, o Ronaldo comentou aqui há pouco que o pai dele comentou com ele sobre um caso de racismo de um homem negro que um homem negro sofreu, negro sofreu no shopping. E eles estão comentando aqui que alguns que já ouviram todas. Aninha até falou que infelizmente sim, já ouviu todas essas expressões. Alguém comentou que pode ter coisa pior. Pode ter ouvido coisa pior além dessas, né? Então, vários comentários aqui. Sempre tem alguém da família para falar essas coisas, sempre tem alguém. E eu acho, Luz, eu queria até pedir um momentinho aqui para dizer que eu acho que isso vai muito da nossa da gente querer aprender e mudar e querer fazer a diferença, né? Na semana agora eu aprendi muitas coisas sobre o racismo e expressões racistas que nós utilizamos no nosso dia a dia e que a gente nem se dá conta que está utilizando, né? Eu posso assumir que já utilizei um tapinha de amor não dói, a gente sempre, né, com brincadeiras, mas que infelizmente são coisas que dói sim, se não for dor física, é uma dor psicológica que está sendo causada, amor não se demonstra com agressão, então aprendi bastante com essa questão do racismo, estou agora vendo essas frases que são frases que a gente precisa repensar, né, Luz? Eu escutei de uma pessoa que eu admiro bastante que ninguém nasce desconstruidão. Ninguém nasce. Em algum momento da nossa vida, nós somos preconceituosos. Não existe uma pessoa zero preconceituosa, né? Então, de alguma forma, a gente vai olhar, vai revirar o olho, vai não sei o quê, né? Hoje eu me peguei, ontem à noite eu me peguei usando um artigo de gênero masculino para uma pessoa que hoje não que hoje, mas que uma pessoa que está em transição para menina, a menina trans. E mas na hora eu pensei, aí falei, não, peraí, eu falei errado, mas só que eu pensei, eu não verbalizei. E o meu filho me corrigiu. Mãe, a senhora sabe que não sei o quê, não sei o quê. Então, essas experiências que nós precisamos ter, sabe? De aprender com nossos filhos, de estarmos abertos para eles. E foi essa experiência com esses adolescentes que eu tive que foi incrível. Eu aprendi muitas coisas com eles me ensinaram muito, tanto que eu estou aqui gaiata com vocês, passando algumas coisas que eles me ensinaram, sabe? Tentando. Então, quando eles me falaram, eu trouxe essas frases porque eles me trouxeram, sabe? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E uma delas levantou a mão e falou, não é assim, se mete a colher sim. Quando eu vejo que tem briga, a gente liga, a gente denuncia, e eu vi, uma menina de 14 anos de idade falou isso para mim, né? E eu fiquei assim, na minha época, porque eu tenho que me colocar na minha época, porque a gente precisa aprender com o de vocês, da época de vocês, né?
tudo para mim isso aqui é muito novo. Então, na minha época, eu escutava ruim com ele, pior sem ele, para que a mulher continuasse a casar. Hoje, continuar casada, mas continuar na violência, continuar nesse assédio, continuar sofrendo. Né? Então, eu acho que nós, mulheres, já conquistamos tantas coisas, inclusive o direito do voto, né? Que nós precisamos repensar, inclusive, se nós também não estamos reproduzindo essas falas das nossas tias, das nossas mães, dos nossos pais, e se questionar a respeito, mas será mesmo que isso é amor? E se questionar o que é amor? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e fala, será que isso é amor mesmo? Né? Será o que eu sinto não é uma obsessão por uma pessoa que eu quero ficar 24 horas com ela e tá. Então, esses questionamentos que às vezes precisam acontecer. E o que vocês acham no chat? Alguma colocação? Luzi tem uma colocação muito interessante aqui da Aline que diz assim: existe a dependência financeira da mulher que impede a denúncia. A Fernanda disse que concorda com você, eu acho. E realmente, existe esse, principalmente no que diz respeito ruim com ele, pior sem ele, eu acredito que entra essa questão da dependência financeira da mulher, do medo de se separar, do medo de não conseguir. Olha, então você utilizou, além da dependência financeira, a palavra medo, né? O Pois é, medo. né? O medo, Olha eu esse acho, medo. medo de não achar algo melhor, mas vou citar Mark Twain, Lucy. Mark Twain tem um texto chamado Cornpone Opinions. E nesse texto ele diz que a natureza do ser humano é se conformar, que o ser humano tem por natureza se conformar, ou seja, aceitar e viver em conformidade. Talvez essas mulheres estejam nessa situação de se conformar e que é necessário muita energia, muita força para você quebrar essa roda, break the will e sair dessa zona de conforto, já que a natureza do homem é se conformar, já que a gente tende a se conformar e aceitar padrões estabelecidos por outras pessoas. Por favor, pode. Pois eu vou falar um pouquinho da compreensão desse ser humano humanista de Carl Rogers, né? Que ele fala que o ser humano tem potencialidades. Então, todo ser humano tem potencialidades. Porém, muitas vezes nós estamos tão fragilizados em uma relação, tão fragilizada, a mulher está tão fragilizada em uma relação que ela não consegue ver saída. Sabe, quando você se sente desamparada, quando você se sente sem esperança, e o desespero, ele acontece, porque ele faz parte, inclusive, dessas pessoas dessa família, dessa constituição familiar, né? Então, como é que eu vou sustentar essa criança agora? Né? Então, nós temos dados altíssimos de famílias monoparentais que são chefiadas por mulheres. E isso não é recente, isso também é histórico. Quantos bandeirantes iam, as mulheres chefiavam as famílias, né? Na senzala ou dentro da grande casa, do casarão, né? Mas eu não sei quanto tempo mais eu tenho. É, a gente está com 40 minutos de apresentação, você tem ainda 20 minutos, Luz, a gente ainda tem um Tá. tempinho para Porque conversar. você falou em alguns pontos aí que são complexos ao mesmo tempo, mas deixa eu passar para ti. Tá. Passar para todos, desculpa, gente. Enquanto isso, eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui que Pode a ir. gente tem. Muito obrigado, gente, pela participação de todo mundo. Está sendo fantástico essa conversa, né, Lídia? Luz, a gente que tá acostumado em sala de aula, ter essa comunicação com vocês é muito bom. A Aline disse que são muitos fatores, né? Dependendo da realidade, tem a dependência psicológica, mas aqui se sobressai, que sobrepõe a dependência financeira. E a Aninha tocou no assunto bem delicado, que muitas mulheres ainda pensam em se separar e têm medo de separar porque vão perder a dignidade, ou porque vão ser faladas pela sociedade mal vistas, Maravilha. né? E a Agatha disse, muitas mulheres precisam de um homem para ser feliz.
O caso do Matheus aqui disse que a mãe ficou bem mais feliz quando se separou do pai, o que já vai de contra com o que a Agatha disse, mas que são experiências, né? Desculpa, É, é, professor. A Agatha não falou isso. Ela falou que muitas mulheres pensam, tá muitas bom? mulheres pensam que Desculpa. precisam de um homem para ser feliz. Obrigado, Aninha, pela correção. Muito obrigado. É, e tem a resistência no momento da realização do procedimento, posto que perderá o seu provedor, né? O pensamento o pensamento acaba machucando bastante as mulheres. E aí a gente tem vários casos aqui Então você percebe que ainda, desculpa, eu vou voltar na primeira fala, que um dos primeiros objetivos é que nós ainda sustentamos os rótulos nas relações de gênero. Ou seja, nós ainda alimentamos essa história que o homem precisa manter a casa, né? Nós ainda, não só mulheres, o objetivo não é culpabilizar, mas fazer com que a gente reflita sobre o nosso papel também, né? Sobre o que não é mais fácil dividir, né? As obrigações, as despesas, como é que fala? Veio em inglês, depois não veio mais nada. acho que The housework. Então, dividir de forma geral. Mas é interessante essa complexidade, e às vezes vem com essa culpabilização da mulher. Ou seja, a mulher já é vítima, em sua grande maioria, nos casos de violência, né? Infelizmente, os índices estão mostrando isso aí. Além disso, existe essa culpabilização. E sabe uma coisa que me incomoda muito? Quando eu vejo alguma reportagem nessas redes sociais e eu vejo mulheres dizendo, mas ela não estava vestindo adequadamente. Mas ela... eu fico mais incomodada com as mulheres, os comentários das mulheres, do que os comentários dos próprios homens. Por isso que é um caminho, é um trabalho, é de formiguinha, para a gente poder discutir essas situações. Eu posso passar alguns slides? Porque Pode sim. A gente pode ter uma outra conversa em algum outro momento sobre o ciclo da violência doméstica. Tá? Esse assunto de violência doméstica, Luzi, rendeu bastante aqui nos nossos comentários. Os nossos participantes estão fervorosos comentando aqui, contando experiências familiares de pessoas próximas, tios, tias, que sofriam agressão, que se separaram, que estão muito felizes hoje, pessoas que continuam nessa vivência por um medo, por uma dependência financeira. Só para fazer esse comentário, mas vou permitir que você passe para a gente continuar um pouco mais o nosso papo. Eu fico com o meu coração na mão, mas eu vou passar esse material para o Lucas depois, porque essa pesquisa, esse ciclo de violência doméstica está inclusive no site Maria da Penha, tá, gente? Que foi elaborado por uma psicóloga norte-americana, Lenore Walker, em 79, e ela fala como, olha, tanto é o ciclo, eu não consigo sair. Então, o que acontece nessa violência doméstica? Primeiro, vamos ver rapidamente, então, porque é tanta coisa para a gente discutir, se eu pudesse abrir todos os microfones. Então, geralmente, o que acontece nessa primeira fase? Olha, tá vendo? É cíclica, tá? Então, essa atitude do agressor, ele se comporta com ameaça, tem agressões, ofende, humilha, né? Destrói objetos da casa. E qual geralmente é essa atitude da vítima? Eu não sei se vocês conseguem ter um picture dessas imagens aí, das vivências que vocês já tiveram. Sente-se responsável pelas explosões desse agressor. Então, ele fica sempre procurando a justificativa. A vítima procura a justificativa. Mas está desempregado. Mas ele me bateu. Ele não me bateu, ele me chamou disso, aquilo, porque ele está desempregado, porque ele bebe, porque ele está cansado, porque eu não lavei a louça, sabe? Então, essa é a fase de aumento da tensão do agressor para com a vítima. Tá? A segunda fase é o ataque violento. Então, ele comete a agressão física, verbal, apresenta esse comportamento descontrolado, e a cada novo ciclo, que é importante pontuar,
tá? Então, se a pessoa tem esse potencial agressor, infelizmente, as agressões elas vão se tornar mais frequentes e mais violentas. Por isso que é importante nós identificarmos quando alguém que esteja passando por uma situação dessa, chegar junto dessa pessoa. A gente vai falar sobre isso. Então, a atitude dessa vítima, ela se sente em choque, se sente fragilizada, acredita que não tem controle da situação, mas aí vem aquela última fase, que não é última, porque é um ciclo, né? Vai. Então, essa atitude, ela se arrepende, promete que vai mudar de comportamento, fica temporariamente... Olha aí, vocês estão vendo a imagem. Torna-se atencioso, carinhoso, dá flor, dá um presente caro, viaja de lua de mel, etc, etc. Então, a atitude da vítima acredita que ele pode mudar. Ele vai mudar dessa vez, né? Não vai se repetir mais, a gente vai ser feliz, né? E aí tudo recomeça, né? Luzi, é que os comentários aqui estão muito fortes e vão direto ao que você está falando, Então pode né? lá. Queria ler. Estão maravilhosos aqui. Eu vou fazer de tudo para que você Eu tô receba vendo. essa energia. Mas assim, existe gente que disse que fez uma vez, fará de novo, que é justamente essa questão cíclica que você falou. A Aline falou sobre a questão da Lei Maria da Penha, que não é somente para a violência física, mas para a violência psicológica também, né? Para agressão verbal. A Lei Maria da Penha é para toda violência praticada. Todo tipo de violência praticada no âmbito doméstico, onde há esqueci o nome a questão que eles falam, onde há uma situação de vulnerabilidade, existe um agressor, geralmente do sexo masculino, pode ser o pai, pode ser o marido, mas ela acontece no âmbito familiar, né, em casa. As vítimas nem sempre conseguem denunciar por uma série de fatores, mas uma coisa é certa, não é culpa da vítima e nunca é culpa da pessoa que é agredida. Não existe essa situação de que foi agredida por ir, não há como justificar uma agressão, é o que estão nos dizendo aqui nos comentários. E a Aline continua, muito obrigado, Aline, pela sua participação, dizendo que a violência ela é progressiva. Lembrando que quando inicia, a mulher sempre acredita na promessa de mudança, isso não acontece, existe um vínculo familiar, uma vulnerabilidade no meio familiar também. Muito obrigado, Aline, todo mundo pela participação. Vou voltar para a Luz aqui para fazer os comentários. E eu ia até pontuar dessa questão logo no começo, que a violência é uma questão histórica, questão social, e quando a gente fala de social, nós falamos também nessas questões, vamos colocar desse recorte aqui do Brasil, que nós somos um dos países de maiores desigualdades sociais, ou seja, nossos índices de situações, de seres humanos que vivem em situações de vulnerabilidade são muito altos, né? Então, a violência é progressiva, e a gente tem, eu concordo com você, Aline, nós não temos apenas, ainda bem que temos a Lei Maria da Penha, mas nós temos outras leis também que amparam, não apenas outras leis que amparam as mulheres, mas nós temos outros tipos de políticas para amparar as mulheres. E quando a gente fala nessa questão desse como a gente pode fazer esse enfrentamento, que o coping, eu usei de um artigo que é sobre possibilities of coping with the violence against women, que ele fala que esse enfrentamento... Deixa eu ver se a Aline colocou mais alguma coisinha aqui. Falou que esse enfrentamento, que nós precisamos, a partir desse coping, desse lidar, desse enfrentar, né, são essas demandas internas e externas. Mas vamos pensar, né, o que é isso? Lidar com essas demandas internas e externas, avaliar que recursos nós temos para poder sair e enfrentar uma situação de estresse, né? Então, esse lidar, esse cope,
né? Requer da gente recursos, tanto os recursos internos, vamos colocar como recurso interno, recursos emocionais, recursos psicológicos, né? Tanto quanto recursos externos, ou seja, como é que estão minhas redes de apoio? Quem é a minha família, né? Como é que é essa família? Como é que é essa rede próxima que eu posso me abrigar, né? Porque muitas vezes isso aqui é de acordo com a política de enfrentamento, política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Essa questão da violência, ela não é uma questão que pode ser combatida individualmente. Essa é uma questão que precisa ser combatida na coletividade. Então, ela requer essa ação de diversos setores, ela requer o fortalecimento e a manutenção de políticas públicas, tanto na saúde, quanto segurança pública, justiça, educação, assistência social, dentre outros, né? Dentre outros. E aí, esses eixos aqui que são utilizados, que são os eixos, a gente vai passar um pouquinho, mas olha o que é necessário para a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher trabalhar nos eixos de prevenção, ou seja, ações educativas, culturais, né, que tentem desmistificar e desconstruir esses padrões sexistas, né? Esse enfrentamento também com ações punitivas em cumprimento da Lei Maria da Penha, essa assistência de fortalecimento da rede de atendimento e capacitação de todos os agentes públicos, saúde, justiça, etc., 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 porque vocês citaram a questão da vergonha, do constrangimento, né? Muitas vezes, eu falo também por experiência de ter passado por violência, infelizmente, na minha juventude, que eu precisei fazer a denúncia e eu fui muito maltratada no lugar que eu fui fazer a denúncia, né? Então, vocês percebem que essa rede, que é intersetorial, né, elas precisam dialogar. Então, para que a gente consiga ter acesso aos nossos direitos, né? Então, ela é complexa tanto quanto a complexidade de ser humano, né? E talvez a gente pense nesse sentido aqui. Por isso que a gente precisa pensar nessa questão da culpabilização, né? Porque sempre a mulher ela é vítima, mas ela sempre ainda é apontada e culpabilizada. E aí a gente fica pensando, se elas ficam tanto tempo sendo agredidas, que é isso que eu escuto, eu já escutei isso de algumas pessoas que eu fiquei assim, né? Se elas denunciam seus parceiros e depois retiram a queixa, se elas não se separam logo é porque devem gostar disso, não têm caráter, são doentes, são covardes. Então, repensar das formas de como a gente avalia uma situação de violência que é complexa. E aí, algumas dessas situações são da mulher não denunciar, da mulher às vezes voltar. Então, nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o maior de todos os riscos, muitas vezes para a mulher, é romper a relação, né? Procurar ajuda é vivida como uma vergonha e gera medo. Vocês citaram isso, vergonha, medo, risco de romper essa relação, né? Então, sempre, lembra que você falou, sempre há uma esperança, poxa, mas será que o marido vai mudar? Né? Será que o namorado vai mudar? Não, acho que foi só dessa vez, ele estava nervoso, que a gente acaba justificando, né? Então, muitas vezes também essa vítima, ela fica isolada nessa sua rede de apoio. Às vezes as pessoas começam, infelizmente, a justificar que aquela mulher está passando por isso porque ela mereceu. Então, nossa sociedade ainda está despreparada para lidar com esse tipo de violência. E aí a gente precisa pensar, por que nós estamos despreparados para lidar com o tipo de violência? Por que a gente não consegue ouvir sem julgar, né?
Por que a gente aponta que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e o homem pode fazer tudo, né? Então, há obstáculos para esse rompimento. Então, mulheres dependem economicamente de seus parceiros violentos, vocês citaram. E deixar uma relação violenta é um processo. Cada pessoa tem seu tempo. E a gente escuta muito isso, que as mulheres, mas ela te retirou a queixa, voltou, ela vai ficar, aí a gente vai para o ciclo, a gente vai voltar para aquele ciclo, né, da própria violência. Por que será que ela não sai? Ela é burra, ela é covarde, ela não sei o quê, ela não sei o quê, porque é mais fácil a gente falar do outro, né? Mas aqui, eu achei interessante essas dicas que podem ajudar a realizar uma acolhida. Essa acolhida geralmente é falada para profissionais, mas eu achei muito interessante que nós possamos fazer isso também, não apenas os profissionais. Às vezes, os profissionais, eu trabalho com a questão da prevenção do suicídio e também, e muitas vezes os profissionais eles não têm, às vezes, acesso a treinamento ou capacitação. Não estou dizendo que em outras situações não tenham, mas nós estamos tão inseridos nessa cultura sexista, e às vezes, muitas vezes, é difícil você falar sobre esse assunto. Eu me recordo, em alguns anos atrás, eu fui fazer uma palestra em alguns desses setores da polícia. E a quantidade de homens, a gente fala de saúde mental, promoção de saúde mental, a quantidade de homens, para você perceber como há uma dificuldade dessa situação, desse papel também social desse homem, né? E complexidade. A maioria das pessoas que trabalham nesses setores são homens, né? Geralmente são homens. Mas a maioria das pessoas que estavam lá eram mulheres. Existiam, assim, uma grande maioria... Eu me assustei, porque eu estava aguardando uma grande maioria de homens para a gente conversar, falar sobre saúde mental, etc, etc. Quando eu vi, não, como assim? Só tem mulheres. Então, é difícil acolher, é difícil escutar, mas eu acho que também a gente pode seguir um processo de desconstruções e possíveis reconstruções enquanto ser humano, né? Então, enquanto ser humano, de respeitar. Então, o que ele diz aqui? O que a gente pode fazer? Eu não quero nem utilizar a palavra vítima, mas a gente pode estabelecer essa relação de confiança. Nós estabelecemos relações de confiança com nossos amigos, com alguns dos nossos familiares, com mãe, pai, né? Infelizmente, nem sempre é assim. Infelizmente, nem sempre é assim. Às vezes, a gente escolhe a nossa família está em outro lugar, e às vezes, nossa família está dentro de casa também, né? E aí a gente fecha esse vínculo, né, de confiança. Eu consigo falar das minhas coisas para você, você consegue falar das minhas coisas para mim. E aí a gente não julga, né? A gente vai procurar não julgar essa pessoa que está sendo ouvida, que é muito difícil. Hoje mesmo, eu tive uma conversa com uma pessoa que estava passando por uma situação de violência. Tá? E eu estou aqui, né, e já pensando no ser humano que estava lá conversando comigo, e é muito delicado, né, porque muitas vezes a gente quer ajudar, quer ir lá e quer resolver as coisas, né? Mas lembre-se, cada pessoa também tem seu tempo, mas o que nós podemos fazer, o que nós pudermos fazer por essas pessoas é ótimo, né? Então, não julgar, né? Todos nós temos nossos limites, eles são enormes aos olhos dos outros. A gente compara muito as pessoas pelas dores das nossas réguas, né? Então, a minha dor é igual à sua. Nós não comparamos dor. Cada pessoa vive a sua dor, né? Então, não julgue a sua dor pela régua do outro ou o contrário. Então, o julgamento é um dos maiores obstáculos. Às vezes a pessoa só quer falar, só quer falar. E essa oportunidade é esse estabelecimento de relação de confiança, né? Não pressuponha, ouça, compreenda, abrace, respeite. Cuidado com informações incorretas, né? Nunca Luzi, faça querida, promessas. Eu estou saindo. eu sei, eu vou lembrar do nosso tempo. Eu tô terminando. É, é, 2 a minutos. gente,
Pronto, eu te dou 2 minutos, a gente termina em 2 minutos. A gente está adorando a conversa, o chat está aqui cheio de perguntas, tem vários comentários, além daqueles que foram feitos, mas a gente vai chegando no nosso momento final da conversa com a psicóloga Luziane Vitoriano. Até porque o nosso tempo é muito curtinho, se a gente pudesse, a gente ficaria com você aqui a tarde inteira conversando mais sobre esse assunto que é tão importante, tão necessário hoje na nossa sociedade. Luz, você tem algumas considerações finais para fazer? Eu quero agradecer demais a participação de todos, todas e todes. Quero fechar com a Maya Angelou, que toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. E obrigada pela presença e obrigada pelo encontro de hoje. Espero estar de volta em algum outro encontro com todos vocês. Se depender de mim, com certeza vai estar. Muito obrigado a todos, aos meus alunos, aos alunos do professor Tinan, o professor Tinan, que esteve aqui conosco. Muito obrigado ao Makerspace pelo convite de estar aqui hoje. Lembrando que esse evento faz parte dos 16 dias contra a violência de gênero. É um evento que é apoiado pela Embaixada Americana. Muito obrigado novamente a todos. Luz, de coração, minha grande amiga, muito obrigado pela presença hoje. A todos e até a próxima.